Então, nessa ação penal 503.52.63, depoimento do senhor Roberto Moro. Senhor Roberto, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na qualidade de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim. Eu vou advertir o senhor Roberto, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim. Dito isso, eu vou passar aqui a defesa do senhor Aldemir Bendini, que arrolou o senhor como testemunha, e ela vai lhe formular algumas perguntas. Palavra então, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Roberto. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do senhor, enfim, para colaborar aí com a justiça como testemunha, e queria indagar se o senhor está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Ótimo, obrigado. Bom, o senhor já respondendo as perguntas introdutórias do juízo, já disse que é funcionário da Petrobras. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas desde quando? Eu sou funcionário da Petrobras desde setembro de 1981. Perfeito. Quando o senhor Aldemir Bendini assumiu a presidência da companhia, o senhor exercia que função? Quando o Bendini assumiu a presidência da companhia, eu tinha sido indicado pelo Conselho de Administração para ser diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais. Seria uma diretoria transitória para ser confirmada com a chegada do Aldemir Bendini, que estava assumindo a presidência. Perfeito. E o senhor seguiu nessa função, o que o senhor falou agora transitoriamente, o senhor seguiu nessa função até quando? Eu fui confirmado nessa função desde fevereiro de 2015 até abril de 2016. Em abril de 2016 houve uma reestruturação e eu fui indicado para uma diretoria chamada Desenvolvimento da Produção e Tecnologia, que é o cargo que eu ocupo atualmente. Perfeito. Considerando as funções que o senhor exercia aí no início, nesse período de 2015, quando o senhor Aldemir Bendini assumiu a presidência, o senhor teve que lidar com o assunto do bloqueio cautelar de cadastro das empresas envolvidas na Operação Lava Jato? Sim, eu era o responsável como diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais. A área de materiais era responsável pelo relacionamento com fornecedores. Então, os bloqueios cautelares eles foram emitidos pelo meu antecessor e eu tive que lidar com eles após a saída, quando eu sucedi. Perfeito. O senhor participou de reuniões de diretoria da Petrobras que trataram sobre esse tema? Sim, esse tema foi mais em reuniões de diretoria. Eu tratei, como se tratava da minha área de gerenciamento, eu tratei desse tema e em alguns momentos, 1 ou 2 momentos, eles foram levados à diretoria para algumas decisões serem tomadas. Perfeito. Dentro desse contexto do bloqueio cautelar e considerando aí a função que o senhor ocupava na época, o senhor sabe informar se havia demandas das áreas operacionais da Petrobras pela contratação de serviços que antes eram desempenhados por essas empresas que foram atingidas pelo bloqueio cautelar? Sim, havia 2 preocupações em relação ao bloqueio cautelar. Uma delas era essa demanda operacional. Como é que ficava a continuidade de alguns contratos existentes em função do bloqueio cautelar. E um pouco antes de eu assumir foi emanado um procedimento que mais ou menos ele regulamentava como que seria esse relacionamento, que cuidados deveriam ter nesse relacionamento. Esse foi um dos aspectos, né? O segundo aspecto do bloqueio cautelar, que eu lidei bastante operacionalmente e algumas vezes levando a diretoria, foi que houve bastante contestação do bloqueio. Então, quando eu assumi, havia uma contestação do bloqueio, nós trabalhamos esse assunto junto com o nosso jurídico e concluímos que precisávamos, como o bloqueio era chamado cautelar, ele precisava ter um tempo de duração, um tempo de duração, não podia ser eterno o bloqueio. E aí nós precisávamos criar as comissões de avaliação de sanção, na Petrobras se chamam CAASE, comissões administrativas de avaliação
de sanções e elogios, eu criei todas essas CASs, foram criadas de modo que nós tínhamos um processo administrativo. Ocorreu que um ou 2 meses depois, lá por março, abril, a CGU avocou os processos administrativos da Petrobras para que não houvesse duplo julgamento, visto que ela também trata das sanções a fornecedores. E aí, por conta desse bloqueio, nós perdemos um pouco do controle do tempo de quanto seria essa cautelar. E com isso nós desenvolvemos um novo processo junto com a área de conformidade da Petrobras, chamado diligenciamento de integridade de fornecedores. Então esse procedimento, depois, coisa de 2 meses depois, nós levamos à diretoria, criamos um grupo de trabalho, levamos lá por volta de maio de 2015, levamos um procedimento para que tivesse um tratamento para todos os fornecedores da Petrobras, que é o tratamento de diligenciamento de integridade de fornecedores. Então, com esse procedimento, nós praticamente acabamos com o bloqueio cautelar e substituímos um procedimento a ser aplicado a todos os fornecedores, e em especial as empresas que estavam bloqueadas. Ele era um pouco mais complexo, que ele tinha alguns elementos de monitoramento também, principalmente de monitoramento caso as empresas voltassem a se relacionar com a Petrobras. Entendi. E o objetivo desse trabalho, qual era, o senhor Roberto Moro? Não, o objetivo principal do trabalho era que nós tivéssemos um procedimento com fornecedores, porque nós tratávamos os casos especiais em que nós necessariamente precisávamos manter os fornecedores. Nós desenvolvemos um procedimento de como tratar quando precisássemos desenvolver com fornecedores. E o caso dos fornecedores bloqueados, nós criamos um critério para retornar. Esse critério não produziu nenhum efeito prático, que as empresas não tinham suas áreas de conformidade bem instaladas e acabaram não sendo desbloqueadas, né? Ficaram impedidos de transacionar com a Petrobras. E aí também desenvolvemos outras ações, que era desenvolver novos mercados, empresas de menor porte para fornecer para a Petrobras. Desenvolvemos também a captura de empresas do exterior para virem se estabelecer aqui no Brasil, e assim foi o trabalho mais operacional que nós fizemos para manter a base de fornecedores da Petrobras. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, o objetivo de, ao mesmo tempo, garantir a quantidade dos trabalhos e, ao mesmo tempo, se cercar de garantias para evitar aí situações indevidas. É, grosso modo, isso? Isso, exatamente. Perfeito. Houve algum caso concreto, o senhor poderia dar um exemplo de algum caso concreto em que alguma área operacional demandou da diretoria a necessidade de contratar algumas dessas empresas atingidas pelo bloqueio? Não, com novas contratações eu não me recordo de termos feito e de termos justificado novas contratações com empresas que estavam bloqueadas. O que houve foi mais a parte de aditivos, quando era necessário fazer aditivos a contratos que estavam com empresas bloqueadas e que tinham já um contrato em andamento e que eram necessários para a Petrobras. Sim, houve vários casos. Então, como é que foi o posicionamento da diretoria em relação a essas demandas? Não, criamos o procedimento, e desde que atendido um procedimento, que é um procedimento que se verificava juridicamente e em termos de conformidade, em termos de quais as ações de proteção que teriam que ser criadas para assinar um aditivo com uma empresa contratada, uma empresa bloqueada. Então esses procedimentos foram criados, e tendo esses procedimentos e atendendo a esses procedimentos, as matérias eram submetidas à diretoria, e estando conforme esse procedimento, elas normalmente eram aprovadas. Então, houve no curso dessas discussões, no âmbito das discussões da diretoria, algum fato aberrante que tenha chamado a atenção do senhor, por exemplo, uma tentativa de favorecer esta ou aquela empresa em detrimento dos interesses da Petrobras? Não, eu não conheço nenhum caso. Todos os casos, eles eram... Porque um dos imperativos do procedimento era a necessidade e o interesse da Petrobras. Então, todos os casos que foram encaminhados e aprovados, eles estavam dentro desse procedimento. Perfeito. Em caso da necessidade de se obter, por exemplo, por demanda da área operacional, uma autorização para contratar, seja uma contratação nova, seja para dar continuidade a um contrato já em andamento, seja para um aditivo,
em alguma dessas oportunidades, era possível haver uma decisão isolada de algum diretor, ainda que fosse o diretor-presidente, ou isso tinha que passar por decisão colegiada? Dos reforços de conformidade que foram adotados, no período que nós começamos a administração, foi as assinaturas compartilhadas. Nenhuma assinatura, nenhuma matéria levada à diretoria seria levada à diretoria sem haver, pelo menos, o acordo de duas áreas. Normalmente minha área era uma área de apoio, a área de engenharia, normalmente assinando junto com uma área de negócio. Posteriormente, depois da reestruturação que ocorreu em abril de 2016, nós criamos comitês de assessoramento ou comitês estatutários para dar suporte às matérias. Perfeito. O jurídico foi chamado às falas para tratar do assunto, ou seja, foi demandado algum parecer do jurídico acerca do tema? Isso é do conhecimento do senhor que isso tenha sido discutido? Chegou ao seu conhecimento? Sobre desbloqueio de empresas, de cautelar? Exato. Sim. O jurídico participou conosco, sempre participou, sempre nos orientou e sempre participou da modelagem dos novos procedimentos. Como é o padrão na Petrobras, todas as matérias que vão à diretoria, elas são procedidas de parecer jurídico ou de suporte no desenvolvimento da matéria quando necessário. Perfeito. Eu agradeço uma vez mais. Vou já chegando aqui à conclusão da minha inquirição. Ainda pergunto, nesse contexto dessa discussão do desbloqueio, o eventual desbloqueio de uma ou outra empresa, foi discutido algo referente ao estaleiro Paraguaçu? O estaleiro Enseada do Paraguaçu ele não foi bloqueado diretamente, não foi objeto do bloqueio, mas pela formação do estaleiro Enseada do Paraguaçu, ele era formado por 3 empresas que estavam bloqueadas. Então nós aplicamos o mesmo conceito, os mesmos preceitos de verificação de necessidade operacional, de verificação jurídica e de verificação de procedimentos de conformidade e de proteção às transações que viriam a ser feitas. Então, mesmo não estando bloqueado o estado do Paraguaçu, nós fizemos sim aditivos com o estaleiro Enseada do Paraguaçu, mas todos eles foram crivados pelo mesmo procedimento que nós tínhamos desenvolvido para fazer as transações com empresas bloqueadas, como se bloqueada fosse. Perfeito. Eu encerro aqui minhas perguntas. Agradeço a participação dos senhores. Desejo uma boa tarde. Outros defensores têm indagações? Gentileza, então. Bom, boa tarde, senhor Roberto. Eu sou Rodrigo, advogado do senhor Fernando Reis. O senhor já explicou que na condição de diretor executivo, diretor da Petrobras, o senhor tinha conhecimento dos temas afetos à Enseada Paraguaçu, né? O estaleiro da Enseada Paraguaçu. A primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é se o senhor tinha conhecimento de uma reunião havida em maio de 2015, na qual representantes do governo japonês, de uma das sócias também do estaleiro, que era a Kawasaki, que eles tiveram com a então presidente Dilma Rousseff e fizeram então um plano, uma espécie de um propósito de intenções do governo japonês de financiar empresas japonesas para suplantar um desinvestimento que se tinha naquele momento no estaleiro. O senhor tinha ciência dessa reunião? Tinha sim. Houve essa reunião e houve depois o desdobramento, que essas reuniões eram conduzidas pelo ministro das Minas e Energia, foram desdobradas então em várias, 2, 3, 4 reuniões depois. Em uma delas eu estive presente na reunião, representando o presidente Aldemir Bendini. Ele me pediu que fosse a reunião. Então eu conheci eles chamavam de plano japonês, não era somente o Enseada, era o Enseada e todas as empresas japonesas, eram 4 empresas japonesas envolvidas em projetos aqui no Brasil. Então eles apresentavam um plano que vinha, o plano de cada uma das empresas tinha um plano diferente, mas eles agregavam tudo no chamado plano japonês, né? Em relação ao Enseada do Paraguaçu, foram uma proposta para resolver o problema das sondas da Sete Brasil, mas esse plano acabou não sendo implementado. E especificamente no que diz respeito ao estaleiro Enseada do Paraguaçu, como que esse plano funcionava? Qual era a proposta?
Basicamente, esse plano ele era, eu diria assim, uma substituição dos investidores da Sete Brasil, seriam substituídos por investidores japoneses, de modo que se retornaria o financiamento do projeto e poderia ser dada continuidade à construção das sondas que estavam com um contrato de arrendamento para serem arrendadas para a Petrobras. Então, esse financiamento japonês, ele daria viabilidade à construção, poderia-se então acabar a construção e começar a operar o contrato de apretamento de sondas com a Petrobras. E foi o que o senhor disse, a ideia era que fizesse uma continuidade em contratos já existentes, ou seja, não haveria acréscimo ou alguma alteração substancial, mas simplesmente uma substituição de investimentos. É isso? Nós não chegamos a evoluir para a parte quantitativa. Foi apenas uma apresentação conceitual. Substitui-se os investidores da Sete Brasil por investidores japoneses. A Sete Brasil cede o contrato para uma empresa a ser formada e essa empresa fica responsável por finalizar a sonda e arrendá-la à Petrobras, havendo cessão do contrato da Sete Brasil para essa nova empresa. Esse era o plano conceitual que foi colocado, mas não foi discutido a quantificação de valores, porque ele não chegou nem a progredir esse plano. E esse grupo de trabalho, ou força-tarefa, que tratava do plano japonês, quem que integrava? Quais eram as pessoas e os cargos delas que integravam esse grupo de trabalho? Bom, esse grupo, na reunião que eu fui, acho que foi uma vez que eu fui, se não estou enganado, era o ministro da Minas e Energia, tinha o ministro da Indústria e Comércio, que estava também o Ministério da Indústria e Comércio, nem sempre o ministro estava presente, né? Que me lembro mais, o BNDES, como financiador, a Petrobras como demandante, eu acho que e os construtores, os estaleiros construtores principalmente, que estavam ligados a sócios japoneses. Era o Estado da Paraguaçu, a Ecovix, o estaleiro Atlântico Sul. E esses eram três, na verdade, né, que eu me lembro, três estaleiros. Seria uma agenda de governo ou uma agenda de Petrobras? A relevância era uma agenda de governo, né, que foi procurado pelo governo japonês, porque há alguns anos atrás o governo brasileiro tentou atrair sócios investidores japoneses para aportar tecnologia nos estaleiros brasileiros. Então, como isso ocorreu alguns anos atrás, aí o governo japonês sentiu que talvez devesse ter uma agenda aí entre os países, né? Então a embaixada do Japão se envolveu, era uma agenda. A Petrobras representava como cliente de uma demanda importante, né? E como contratos importantes a Petrobras era chamada. Mas sempre nossa posição foi a nossa demanda, nosso plano de negócio. O que está aí são nossos negócios existentes, né? Então, dentro desse framework que foi procurado soluções, foram apresentadas essas soluções para o plano japonês. Tá. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas. O assistente de acusação tem alguma indagação? Esclarecimento do juízo, senhor Roberto. O senhor Bendini, ele tinha alguma posição definida em relação a esses bloqueios cautelares? De uma forma geral, acho que não só o Aldemir Bendini, como a maioria das discussões que nós tínhamos, era no sentido de que as empresas deveriam ser preservadas na atividade econômica, desde que elas entrassem nos ditames da lei, que era a colaboração, a troca da administração, a implantação de procedimentos de conformidade e o ressarcimento pelos danos causados, né? Dentro desse framework se pensava que deveria ser encaminhado para essa linha, que era a linha da leniência com as empresas. Esse era o pensamento geral da preservação da atividade econômica. Havia sim esse pensamento. O senhor Bendini tinha alguma posição definida em relação ao Grupo Odebrecht e esse bloqueio cautelar?
Ele nunca chegou a expressar assim nenhuma particular em relação a nenhuma empresa, né? As empresas que mais contestaram foram do grupo Odebrecht Ambiental, Odebrecht Óleo e Gás, foram as que mais contestaram o bloqueio, pois achavam que elas não faziam parte do cartel que foi a base que a Petrobras teve para os bloqueios cautelares. Então, chegaram cartas algumas vezes, mas o tratamento, não houve nunca assim, um tratamento específico para nenhuma empresa. Sempre foi tratado como tratar o bloqueio cautelar como um todo. Esse foi assim o ambiente que a gente tinha na época. Salvo engano, o senhor mencionou que esse bloqueio cautelar foi levado 2 vezes à reunião de diretoria? Foi isso ou me equivoquei? Foi uma primeira vez que nós discutimos quando a CGU avocou os processos. A gente perdeu um pouco do controle de qual tempo levaria, e aí nós consultamos a CGU, e a CGU disse: olha, o bloqueio é uma coisa exclusiva da Petrobras. O fato de nós termos processos sancionadores, administrativos sancionadores, não obrigatoriamente a Petrobras tem que fazer o bloqueio cautelar. Então a bola ficou mais ou menos conosco, aí nós discutimos como tratar isso, né? E criamos um grupo de trabalho para fazer análise de como proceder com o bloqueio cautelar. Criamos um grupo de trabalho, cerca de 45 dias, 60 dias depois nós voltamos à diretoria e levamos esse procedimento, que basicamente foi o procedimento que a área de conformidade estava pensando em instalar, que é o gerenciamento de integridade de fornecedores, o Due Diligence de Integridade, que a gente chama de DDI. Então esse procedimento foi proposto, era um procedimento, e aí nós mandamos cartas para as empresas: olha, o bloqueio cautelar, não existe mais o bloqueio, agora vocês têm que se qualificar nesse procedimento. E esse procedimento depois foi estendido a todos os fornecedores. No caso das empresas que foram bloqueadas, obviamente tinha algumas salvaguardas maiores de acompanhamento após o desbloqueio, caso ela fosse aprovada no diligenciamento de integridade de fornecedores. Mas essas empresas então, foram desbloqueadas? Não, acabou não produzindo efeito. Nós acabamos desbloqueando 2 empresas, uma que fez acordo com o Ministério Público no início, depois outra empresa que foi analisada pela CGU e finalizou o processo sancionador sem nenhuma sanção. Então nós acabamos também desbloqueando essas empresas, e depois que nós criamos o procedimento de diligenciamento de integridade, as empresas que estavam bloqueadas acabaram somente, eu acho que lá por agosto, setembro, outubro de 2016, no ano passado, é que nós voltamos a desbloquear outras empresas que tinham feito acordo de leniência, e nós fizemos o diligenciamento de integridade, atendeu nossos critérios, e aí nós desbloqueamos agora em outubro, novembro, no final do ano passado. E alguma empresa do grupo Odebrecht foi desbloqueada? Não, que eu saiba, não foi desbloqueada, porque foi a Odebrecht Ambiental, a consultora Odebrecht e a Odebrecht Óleo e Gás. Foram as 3 bloqueadas do grupo econômico, nenhuma das 3 se encontra desbloqueada. Não é desbloqueada, na verdade não atenderam ao nosso critério de diligenciamento de integridade. Em particular, a Odebrecht ela demorou muito a reagir, a aceitar e reagir, e criar novos procedimentos de conformidade. E então o relato que eu tenho, que nem é a minha área, é a área do diretor João Elec, é que realmente eles partiram no estágio posterior, então em relação a outras empresas que realmente criaram áreas de conformidade nas empresas, o grupo Odebrecht levou um pouquinho mais de tempo para reagir, ainda não alcançou a maturidade para desbloqueio. Tá certo. Então, eram esclarecimentos do juízo. Eu vou interromper o depoimento. Pode parar.